Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vos convido ao Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a seguir. Nós vamos ler uma pequena porção das Escrituras nessa manhã, para nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a seguir. Diz assim as Escrituras: Depois disso... Para usar? Então tá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são minhas testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem hoje é o desejo do noivo e os amigos que preparam o seu caminho. O desejo do noivo e os amigos que preparam o caminho. Essa é a última mensagem da série As Excelências de Cristo. Trabalhamos aqui ao longo dessas semanas, desses domingos, melhor dizendo, as características de Jesus segundo as Sagradas Escrituras. E a nossa ideia foi pensar como que essas características, elas devem mudar as nossas vidas, a nossa jornada. E hoje, para finalizar, eu quero falar sobre Jesus como o noivo que tem desejos e amor pela sua amada noiva. O noivo que vem cumprir todas as suas promessas, tudo aquilo que ele prometeu em sua palavra. Logo, as Escrituras nos mostram Cristo como o noivo que tem desejos e anseios por sua noiva. E dentro dessa revelação sobre o noivo que vem cumprir suas promessas, a Bíblia também nos mostra, principalmente no texto que nós lemos, João Batista como uma espécie de arquétipo, modelo da igreja que vivenciará a vinda do noivo. A postura de João Batista nos traz muitos ensinamentos. João é este que entende o seu papel, entende o seu lugar. Ele não vai querer usurpar o lugar de Jesus, de Cristo, ao entender o seu papel como ele se auto-intitula um amigo do noivo. Dentro dessa reflexão de hoje, eu quero trabalhar com vocês o paradigma do amigo do noivo. O amigo do noivo é alguém que tem amizade com o noivo antes de tudo. É alguém que trabalha arduamente, que coopera não para o seu próprio benefício, mas para que o noivo receba a sua herança, receba a sua recompensa, que é a sua amada noiva. E é justamente essa postura de João que nos ensina algumas verdades profundas sobre o chamado de Deus nas nossas vidas, nesse tempo que antecede a volta de Cristo. E hoje eu quero trabalhar com vocês
essas verdades, melhor dizendo, né? Então, Jesus como noivo que tem desejos pela sua noiva, e João como arquétipo que entenderam a verdadeira missão, o verdadeiro chamado. Bom, certamente você já ouviu falar, né, dessa tipologia que a igreja é a noiva de Cristo, ou que Cristo é o noivo. Você já deve ter ouvido falar também em algumas expressões que a Bíblia utiliza, como, por exemplo, bodas do Cordeiro. Então, são todas essas linguagens que a Bíblia se utiliza para falar desse relacionamento. A grande questão é, onde que surge na Bíblia essa ideia, ou a partir de onde, ou quem vai ter a ideia de retratar Deus como um noivo, e o povo de Deus como noiva? Na verdade, essa ideia está por toda a narrativa das Sagradas Escrituras. Deus descreve o seu relacionamento com o seu povo sempre no âmbito conjugal, matrimonial. Até mesmo as mesmas expressões do relacionamento entre o marido e a esposa são utilizadas pelos autores bíblicos para descrever como Deus se relaciona de maneira particular e íntima com o seu povo. Ao olharmos as Escrituras, constatamos em várias passagens essa verdade que eu acabei de mencionar para vocês. Por exemplo, Jeremias capítulo 2, versículo 2. Jeremias diz assim, né? O Senhor diz através de Jeremias: lembro-me de você como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva. Muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Olha o que Isaías também fala, Isaías 54, versículo 5. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então esses textos aqui, irmãos, e outros textos, eles nos mostram Deus como o noivo e o seu povo como noiva. Se observarmos o livro do Êxodo, logo após o povo ter sido tirado da escravidão, eles são guiados pelo Senhor, pelo deserto. E atrás deles vão se sucedendo diversos milagres, vários feitos e prodígios de Deus. Todos esses feitos, todos esses sinais são realmente incríveis, mas o grande ápice do livro do Êxodo está lá no capítulo 20, quando o povo chega no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, o povo vai experimentar ou experienciar a manifestação de Deus. Trovões, relâmpagos, som, trombeta, enfim, fogo acontecendo, o monte estava fumegando, o povo fica com medo de se aproximar de Deus, e eles dizem a Moisés: Moisés, fale você com a gente, porque se Deus falar, nós vamos morrer. A verdade é que quando Deus desce no Monte Sinai, à vista do seu povo, ele veio como o Deus noivo. Ele veio para entregar os mandamentos, ele veio para entregar a sua aliança. Basicamente, ele deixou claro nesse episódio do Sinai que ele tinha um desejo de se casar com o seu povo. O desejo de Deus é que Israel se tornaria a propriedade particular de Deus. Assim como um marido quando casava com a sua esposa. A lei que Deus deu no Sinai não foi apenas um pacto jurídico, tipo assim, eu libertei vocês, agora vocês vão ter que seguir essas regras detalhadamente aqui. Não, na verdade, a entrega da aliança simbolizou uma expressão de relacionamento pactual, onde Deus vai exigir de Israel exclusividade e fidelidade. Por isso que os teólogos do Antigo Testamento, eles são quase que unânimes em apontar que no Monte Sinai é como se Deus tivesse noivado com Israel, com base nas suas palavras, com base nas suas ações e com base no contexto histórico do Antigo Oriente Próximo. Para vocês entenderem, o noivado na antiguidade se dava mais ou menos assim. Já era uma espécie de casamento. Era
a primeira parte do ritual do casamento. Só não tinha sido consumado o ato em si. O noivo, ele estabelecia uma aliança com a sua noiva. Mas o detalhe a ser destacado é que, nesse contexto, qualquer ato de infidelidade já era considerado adultério. E o casamento, ele poderia ser anulado. Por isso que os profetas, ao denunciarem a apostasia da nação, eles recorrem a essa linguagem matrimonial para descrever a idolatria de Israel como um adultério espiritual. A denúncia dos profetas é o seguinte: a nação de Israel tem um noivo. A nação tem um noivo que ela está abandonando para se relacionar com outros amores, outras paixões, outras divindades. Ao olhar para a história da nação de Israel, nós percebemos que o povo quebrou a aliança por diversas vezes. Recorrentemente, eles quebravam a aliança com o Senhor. E é por isso que Deus, olha só, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, Ele, através de Jeremias, vai prometer uma nova aliança com a casa de Israel. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Após o povo quebrar a aliança diversas vezes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está apontando, você atentou, para a primeira aliança, feita no Monte Sinai, que o povo quebrou. Eles não conseguiram ser leais, eles não conseguiram ser fiéis à aliança que Deus tinha estabelecido. Eles transgrediram, eles prevaricaram. E olha que louco isso, Deus não rejeita Israel. Deus não diz assim: agora vocês quebraram a minha aliança, eu vou chamar outro povo, eu vou chamar outra gente, eu não quero mais vocês. Deus não faz isso. Ele diz: eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel. Então aqui, o que nós precisamos entender é que Deus Israel e coloca a igreja. A igreja não é substituta de Israel. Não, Deus deixa Israel, muito especificamente aqui a casa de Judá, e de onde vem o Messias posteriormente, aquele que estabeleceria então essa nova aliança. Através da casa de Judá, de onde vem o Messias, ele abre a porta para que outros povos adentrem a essa nova aliança. O que essa nova aliança possibilitou? Que o mundo fosse alcançado, que os povos, que as nações fossem alcançadas. Então, irmãos, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas noivas, Deus tem um povo, Deus tem uma noiva, que tem várias etnias. O que me chama a atenção nessa nova aliança, é o fato que, eu gosto muito desse texto de Jeremias, que Deus imprimiria na mente e no coração do seu povo as suas leis. Na primeira aliança, no Monte Sinai, as leis que Deus dá ao povo, elas foram escritas em tábuas de pedra, lembra disso? Na segunda aliança, que foi estabelecida no Monte Calvário, Deus passa agora a escrever a lei dele, a sua vontade no coração daqueles que creem. Ou seja, o Deus noivo faria com que a sua noiva tivesse no seu coração as suas palavras. Logo, o texto de Jeremias está apontando para a ideia que na nova aliança,
Deus faria algo mais efetivo agora dentro do coração do seu povo. Ele cativaria o coração da sua amada noiva. Quando você olha o Antigo Testamento, você percebe que as profecias referentes a essa nova aliança que viria, apontam para um tempo onde o Espírito de Deus seria derramado. É por isso que João Batista, quando ele prega sobre a chegada do Messias, ele diz assim: gente, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, aquele pelo qual eu estou preparando o caminho, aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, este batizará com o Espírito Santo. É por isso que ele diz isso. Por isso o Espírito é a marca da promessa, é o selo da nova aliança. O Espírito de Deus é este que foi concedido à igreja e que nos convence do pecado, que nos convence do erro. É Ele que nos faz lembrar das palavras do noivo. Então, na nova aliança, Deus habita em nós através do seu Espírito. Então, no Monte Sinai, o povo de Israel tem um coração de pedra, um coração duro, um coração obstinado. Mas após o Monte Calvário, onde o Senhor Jesus constituiu uma nova aliança, agora o povo de Deus tem um coração de carne, um coração disposto a crer. Então, qual é a principal diferença entre a primeira e a segunda aliança? Na primeira aliança, tudo dependia do homem. Na primeira aliança, dependia da sua fidelidade, dependia da sua lealdade. Mas na segunda aliança, constituída no Monte Calvário, tudo depende de Deus. É Deus que proporciona este caminho de salvação. É Ele que oferece o Cordeiro. É Ele que oferece o Espírito para nos fazer lembrar das suas palavras. Tudo provém da sua graça. Se tudo depende de Deus nesta nova aliança, o que Deus requer de nós? O que Deus requer de mim? Deus continua requerendo de nós obediência e fidelidade. A diferença é que agora nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos pecadores, sim, mas nós temos o Espírito. Nós somos fracos, sim, mas nós temos o Espírito. Nós somos limitados, sim, mas nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente nem sabe orar direito. É Ele que nos ajuda. Ao estabelecer a nova aliança, todos agora que estão em Cristo, preste atenção nisso. Todos agora que estão em Cristo são pertencentes ao povo de Deus. São, portanto, propriedade exclusiva do Senhor. Aquilo que Pedro fala na sua carta, no capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Se você está em Cristo, você é propriedade do Senhor. Você pertence a Ele. Deus ainda requer fidelidade e obediência. Esse é o motivo pelo qual o Senhor não quer que você tenha outros amores. Esse é o motivo pelo qual o Senhor não quer que você tenha outras paixões. Ou que você dê lugar no seu coração aos famigerados ídolos. Esse é o motivo pelo qual o Senhor queima de amor e Ele tem ciúme de você. Sabia disso? Deus tem ciúmes. E o ciúme de Deus não é um ciúme tolo, não é um ciúme bobo, não é um ciúme pecaminoso, humano. O ciúme de Deus é o zelo santo. De um Deus que te ama e sabe que você pertence a Ele.
Por isso eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Eu falo talvez com alguém que tem andado por caminhos tortuosos, seguindo as paixões e aos ídolos do coração. Escute o que eu vou te dizer. Por mais longe que você vá, por mais distante que você caminhe, por mais profundo e fundo que você mergulhe, a sua vida, a sua alma, jamais encontrará satisfação longe da aliança, longe do Senhor, porque você pertence a Ele. Por isso, o noivo te chama nessa manhã. Aleluia. Voltando aqui para a mensagem, é interessante porque os autores do Novo Testamento, em uma releitura do Antigo, eles atribuem a Jesus a figura deste noivo. E quem começa isso especificamente é João Batista. João é aquele que entende que o Messias é o rei noivo, para quem ele, João, está preparando o caminho. Então aqui, irmãos, nós temos duas metáforas que eu gostaria de delinear com vocês. Nós temos a igreja como noiva, como já falei, isso está por toda a Bíblia Sagrada. E nós temos dentro do povo de Deus, como João, que se dispõem em serem amigos do noivo. Quem são os amigos do noivo? Eles que têm amizade com o noivo, que estão dispostos a cooperar com o noivo. São aqueles com quem o noivo pode contar nesses dias. São os precursores que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. E ao longo dessa mensagem nós vamos explorar algumas dessas características. Amém, irmãos? Bom, quando olhamos para a vida de João, nós podemos extrair várias lições. Várias. Mas o que mais me chama a atenção é que o foco de João não é ele próprio. Leia sobre a vida de João e você vai perceber isso. O foco de João não é ele próprio. Não é as suas conquistas pessoais. Ele não é um ser humano em si mesmado. Ele não é um ser humano autocentrado. Ele não é um ser humano egocêntrico, ególatra. Não, o foco de João é que o noivo receba a sua herança. Então essa é a primeira característica que eu queria destacar do amigo do noivo. Ele não trabalha para si próprio, ele trabalha para o noivo. Isso é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Eu tenho refletido um pouco sobre isso nos últimos tempos. Nós viemos de uma cultura evangélica que sempre nos ensinou que nós devemos trabalhar para que as promessas pessoais de Deus se cumpram na nossa vida. Quantos de nós não recebemos palavras proféticas no âmbito pessoal? Não é? Se a gente abrisse aqui, vários de nós. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um pregador, você vai ser uma missionária, sei lá, você vai ganhar muitas almas para Jesus, não sei. Eu recebi uma vez uma palavra de um irmão bem simples. Ele disse que me viu voando num pássaro de aço. Ele misturou uma linguagem meio do Antigo Testamento, assim, não sei. Ele me viu voando num pássaro de aço pregando o Evangelho. Vocês imaginam essa cena, irmãos? Pássaro de aço. Mas está tudo bem, a gente entende a importância da profecia para a vida da igreja. Eu não estou falando mal contra isso. Mas o que eu quero que você pense comigo é o seguinte. Você já parou para pensar que existem promessas sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, que ainda não se cumpriram? Ou seja, o próprio Jesus, ele tem sobre a sua vida muitas promessas que ainda irão se cumprir. Jesus tem promessas pendentes. Ou seja, Jesus não recebeu tudo aquilo que lhe foi prometido ainda. Nós sabemos que isso vai acontecer um dia, mas isso não aconteceu. Logo, isso me faz entender que a missão primordial dos discípulos de Jesus tem a ver operação para que o cordeiro receba a sua recompensa. Então, a nossa missão maior
deveria ser o engajamento e a cooperação para que o noivo recebesse a sua herança. Acontece que, na nossa cultura, muitas vezes, nós focamos somente em nós mesmos, nas nossas promessas pessoais, focamos tanto na nossa vida, e muitas vezes esquecemos da missão maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que agora eu não devo mais me preocupar com a vocação, ou com as promessas pessoais que nós recebemos há muito tempo atrás, por exemplo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a nossa real preocupação deveria ser sobre Jesus recebendo as suas promessas. Essa é a grande diferença da vida de João. Esse é o segredo da vida de João. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida cristã focados em nós mesmos. É tudo sobre nós, é o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso chamado. Mas sabe, irmãos, precisamos ter esse entendimento. E se a nossa maior alegria estivesse em ver as promessas de Jesus sendo cumpridas? E se o nosso verdadeiro propósito fosse cooperar para que o Cordeiro receba a sua recompensa? Isso não significa que as promessas que nós recebemos, que talvez acalentou o nosso coração em algum momento, elas não fazem mais sentido, elas não importam mais. Mas sabe o que significa se nós ajustarmos o nosso foco? Significam que elas encontram, essas promessas encontram sentido dentro da missão maior. Quando mudamos a nossa perspectiva e passamos a viver não por aquilo que desejamos, que Deus deseja, a nossa jornada se torna mais leve. Porque deixamos de medir o nosso sucesso pelo que conseguimos e passamos a medir por quanto contribuímos para que Cristo seja exaltado. Talvez assim como eu, você já se frustrou porque algo não aconteceu no ministério conforme as palavras que você recebeu há um tempo atrás. Talvez você já se frustrou com isso. Eu já me frustrei também. Mas talvez seja a hora de ajustarmos o foco. Ao invés de perguntar, quando que Deus vai cumprir isso na minha vida? Talvez a pergunta deva ser, como que eu posso cooperar para que Cristo receba aquilo que lhe foi prometido? Essa mudança de mentalidade, essa metanoia, nos leva de um evangelho autocentrado para um evangelho cristocêntrico, onde encontramos a realização não apenas no que nós recebemos, mas principalmente naquilo que nós oferecemos ao noivo. Amém, irmão? Para vocês terem uma ideia, João teve um ministério extremamente curto do ponto de vista humano. Durou cerca de 1 ano e meio aproximadamente. 1 ano e meio, olha só. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que o ministério de João foi um dos mais poderosos que passou pela face da terra. O próprio Jesus vai dar testemunho de João, dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Gente, já passou pela essa terra tantos homens e mulheres de Deus grandiosos, mas Jesus vai dizer que ninguém foi maior do que João. O detalhe é que o ministério de João acaba, ou começa a acabar, justamente quando o de Jesus começa a ser alçado, a ser levantado. E observe que esse é o tom do texto que nós lemos aqui, esse é o tom da conversa. Olha para o versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Jesus tinha acabado de começar o seu ministério, e ele vai seguir no caminho preparado por João. Ou melhor, ele vai dar continuidade ao que João começou a fazer. Jesus começa o seu ministério pregando, dizendo assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem é que tinha essa pregação? Quem é que pregava dessa forma? Era João Batista.
E Jesus, além disso, ele também começa a batizar, juntamente com seus discípulos, na verdade quem batizava eram os discípulos de Jesus, exatamente como o Batista também fazia. Então, João vai desempenhar tão bem o seu papel, ele vai cumprir tão bem a sua missão, a missão que foi confiada a ele, que Jesus começa o seu ministério seguindo os passos, trilhando o caminho que fora para ele preparado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós trabalhamos para o Senhor, quando desempenhamos com fidelidade o que o Senhor nos chamou para fazer, nós estamos deixando um legado para todos aqueles que vêm depois de nós. Para que eles alcancem voos mais altos. Para que eles possam ir mais longe do que a gente. Para que eles possam conquistar no Senhor aquilo que a gente não conseguiu conquistar. Por isso que existe um convite a todos nós nessa manhã, a nos engajarmos na missão de Deus, a trabalharmos e cooperarmos para que o reino de Deus avance sobre a terra. E como fazer isso efetivamente? Fazendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Pregando, disseminando o Evangelho, socorrendo, sendo fiel em todo tempo, vivendo uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens, assim como João. Dessa forma, nós não estamos apenas preparando o caminho para o Senhor, nós estamos também preparando o caminho para aqueles que vêm depois de nós. João Batista, ele tem consciência disso. Observe o versículo 26. Foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Agora, os próprios discípulos de João vão começar a ficar enciumados, porque Jesus começa a ter protagonismo, começa a ficar em evidência, e o ministério de João já não está com tanta evidência assim. Eles dizem: olha, aquele Jesus que você falou e tal, que ele está batizando, está todo mundo indo até lá, o que tu acha disso? Atente ao fato aqui, de que quem está com ciúme não é João. Quem está com ciúme são os discípulos de João. Olha o que ele responde, versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. João Batista não fica enciumado porque Jesus está sendo levantado. Ele não fica com ciúmes porque todos agora estão indo até Cristo e poucos estão vindo até Ele. João não fica enciumado porque parece que o seu ministério não está indo tão bem assim, e não está mais em evidência, não está mais em destaque. Ele não é o tipo de crente que fica com coitadismo, crente com complexo de inferioridade, porque o seu irmão está em destaque ou algo do gênero. Ó céu, ninguém gosta mais de mim, ninguém me ama mais. Agora que esse aí apareceu, se esqueceram de mim, se esqueceram do meu trabalho, se esqueceram do que eu fiz. Não, João é alguém bem resolvido. Versículo 27, ele reconhece quem é Jesus e o que Jesus carrega. Irmão, entenda uma coisa, quando você entende quem é Jesus, quando você entende que Ele é o Cristo, quando você compreende o que Ele fez, quando você compreende o Evangelho verdadeiramente, você entende de fato quem você era e quem você é agora. O Evangelho te mostra que você era uma pessoa pecadora. Você não tinha perspectiva, estava completamente longe, perdido. E um dia, pela infinita misericórdia e graça, Deus te alcançou. E depois de te salvar, depois de te limpar, depois de te conceder dons, ainda o Senhor te dá o privilégio de você trabalhar para Ele. Então, quando entendemos o Evangelho, nós entendemos o nosso lugar nesse processo todo. Nós não éramos nada, éramos pecadores, e agora fomos salvos pela graça. Então, não deveríamos, não podemos
viver uma vida de competitividade uns com os outros. Um querendo ser maior do que o outro, não. Não é isso que o Evangelho nos ensina. E se existe um lugar na face da terra que não deveria haver soberba, arrogância, competitividade, esse lugar é no meio do povo de Deus. Penso que a fala e a atitude de João é uma verdadeira lição para nós. Porque muitas vezes nós podemos agir como os discípulos de João. Preocupados com o status, preocupados com reconhecimento pessoal. Mas João nos mostra que a verdadeira atitude de um servo de Deus é alegrar-se na exaltação de Cristo. E não buscar glória para si mesmo. Porque no final, irmãos, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser reconhecido pelos homens, mas está em fazer Cristo ser conhecido dos homens. E é isso que João compreendeu também. E é isso que nós precisamos assimilar. A missão não é sobre nós. Eu já usei essa frase aqui várias vezes. A missão não é sobre nós. A missão é sobre Cristo. E aqui está uma das características dos amigos do povo. São aqueles que não querem ser maiores do que ninguém. São pessoas que trabalham para que Cristo seja exaltado. Que esse possa ser o ideal das nossas vidas. Que essa possa ser a meta da sua vida. Não exaltar a si mesmo, mas exaltar a Cristo em todo o tempo. Pense em todo o tempo como eu posso exaltar Cristo. Como eu posso exaltar Cristo com as minhas palavras. Como eu posso exaltar Cristo com as minhas ações. Como eu posso exaltar Cristo com o meu testemunho. Na sequência, o texto diz, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Preste atenção. Não sou Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. Em determinado momento da vida de João, chegaram a cogitar que ele seria o Cristo. Isso está lá no começo do Evangelho de João. Quem é você? A resposta de João, eu não sou o Cristo. Olha que extraordinário. Ser confundido com o Cristo. Se você for olhar as narrativas dos evangelhos, você vai perceber que João não realizou milagre. Nenhum milagre é atribuído a João, nada. Ele é apenas uma voz que clama no deserto. Mas por que então, se ele não faz milagre, por que então as pessoas estão dizendo que ele seria o Cristo? Resposta: por causa da sua vida. Por causa do seu testemunho. Ele tem um testemunho tão poderoso, tão contundente, que estão confundindo ele com Cristo, estão cogitando que ele seria o Cristo. A pergunta que nós é, será que diante da nossa vida, do nosso testemunho, as pessoas enxergam Cristo em nós? O que elas dizem ao nosso respeito? Diante dessa possibilidade, João não vai usurpar o lugar que não é seu. Ele não vai se passar por aquilo que ele não é. Então, a segunda característica aqui do amigo do noivo é não se passar pelo noivo e entender o seu papel, o seu chamado. Olha o que ele diz. Vocês já ouviram? Eu disse, não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. João está apontando, quando ele cita o precursor, ele está apontando para as profecias de Isaías capítulo 40, versículo 3, e Malaquias capítulo 3, versículos 1 e 2. Essas profecias falam de um mensageiro, de alguém, de um precursor, de alguém que viria antes do Senhor, ou antes da vinda do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que João tem a consciência da sua identidade, a partir daquilo que a palavra do Senhor diz ao seu
respeito. Ele não é o que eles acham que ele é. Certa feita chegam para ele e dizem assim: João, você é Elias? João vem no espírito de Elias, ele não é Elias, ele vem no espírito de Elias. Você é Elias? Não. Um dos maiores profetas da história de Israel. Não, não sou Elias. Você é o profeta lá de Deuteronômio que Moisés profetizou que viria um profeta, que se levantaria um profeta na nação? Não, não sou. Você é o Cristo? Não. João tem convicção da sua identidade em Deus. Ele sabe quem ele não é. Ele não é Elias, ele não é o Cristo, ele não é esse profeta da profecia de Moisés. Ele sabe quem ele não é, e ele não perde tempo tentando ser quem ele não é. João sabe quem ele é. Eu sou o precursor, lá da profecia de Isaías, lá de Malaquias. Eu sou o precursor. E a vida de João é se gastar, é se doar para se tornar isso que a palavra diz ao seu respeito. Sabe, irmãos, às vezes a gente perde tanto tempo tentando ser quem a gente não é mesmo? As redes sociais são a maior comprovação que existe um monte de pessoa querendo ser o que elas não são. A internet possibilitou a existência de vários especialistas em várias áreas. Pessoas, às vezes, que não construíram nada. O novo fenômeno que eu estava vendo esses dias, eu não sei se você viu, é o coach mirim. Os coach mirim. Quem já viu isso aqui? Olha, tem uma galera. Então, esses dias, acho que semana retrasada, eu vi um menino, ele não tinha 10 anos, é sério, não tinha 10 anos, falando assim: vem comigo que eu te ajudo a chegar no seu primeiro milhão. Eu disse: hã? Nunca ficou um dia sem internet, irmão. Não tem experiência, não tem maturidade, mal saiu das fraldas. Fica replicando um monte de frase requentada de outros coaches. Não estou dizendo que um dia ele não possa ser alguém relevante ou algo do gênero, mas hoje não é. E o pior é que tem um monte de gente que segue, um monte de gente que acredita nisso, um monte de gente que compra curso. Devemos gastar a nossa vida, irmãos, buscando ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Então não gaste o seu tempo com coisas fúteis, que não vão te ajudar a se tornar aquilo que o Senhor quer que você seja. Quando eu me converti, meu sonho era tocar violão. Tocar na banda da igreja. Daí, assim, logo assim que eu me converti, eu fui inventar em fazer um curso para tocar violão. Eu queria tocar na banda, irmão. Queria arrasar na banda. Só que assim, eu tenho um problema muito sério. Eu não tenho ritmo, eu não tenho sincronia. Eu sou um desastre, irmão, nesse aspecto, musicalmente falando. Às vezes eu estou lá em casa cantando, a minha esposa diz assim: amor, quer cantar? Bota o hino, amor. Bota no YouTube ali, bota o hino para a gente ouvir. E aí eu estou lá tentando tocar, fazendo aula, e o professor: vai que tá bom. Eu disse: não tá bom, irmão. Tá bom. Tu tá querendo me... Ele estava no tom, eu estava no GR. Daí eu desisti de tocar violão. Aí passou um tempinho, veio um outro amigo meu que me convidou para a gente cantar na igreja. No ministério que eu vim, é muito comum, né, as duplas, trios, duplas, enfim, solos. E vamos cantar na igreja, eu tongo, né? Vamos, então vamos. Daí nós fomos ensaiar na casa de um irmão, que ele tinha experiência em cantar na igreja, assim, sabe? E aí, a gente começou assim, parecia dois gatos se afogando, assim, cantando. Não deu um minuto, esse nosso amigo, ele chegou e falou assim: ei,
Para. Parou! Falou bem assim. Ele falou assim, gente, vocês querem continuar? Eu vou ajudar vocês. Mas vocês foram chamados para outra coisa. Vão ler a Bíblia. Vão estudar. Vão fazer teologia. Sabe, irmãos, eu sei que eu não quero desencorajar quem começou agora a fazer aula de violão, e às vezes é difícil mesmo. Mas eu entendi que realmente aquilo não era para mim, eu devia me gastar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E às vezes a gente fica perdido, buscando, gastando nosso tempo, tentando ser quem o Senhor não nos chamou para ser. Então João é alguém que se gasta, se doa, para se tornar aquilo que o Senhor deseja que ele seja. Essa, irmãos, é a verdadeira realização. A verdadeira realização não está em ser o que o mundo espera de nós, mas em cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. João agora na sua fala, aos discípulos enciumados, ele vai finalizar aqui para a gente encerrar, ele diz, o que tem a noiva é o noivo. João vai nos dar aqui a importante lição, a noiva pertence ao noivo. Ele está dizendo em outras palavras, olha gente, eu sou só um coadjuvante. O protagonista é o noivo. Ele deixa claro aos seus discípulos que ele não quer tomar o lugar de Jesus. Ele tem a sua missão, ele tem o seu papel. João entende que o verdadeiro propósito da sua vida e ministério é indicar, é apontar para o noivo, é apontar para o Cordeiro de Deus. E isso ele faz muito bem. Então, se você entrou aqui hoje perguntando qual é o seu chamado, eu vou trazer uma revelação divina para a sua vida agora. Você foi chamado para apontar a Cristo, indicar a Cristo para o mundo caído. Esse é o seu chamado. Sabe aquele teu amigo perdido? Então, a tua missão é ir lá e apontar o Cordeiro. Dizer para ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe aquela tua amiga depressiva? Então, vai lá, aponta para o Cordeiro, mostra para ela o Cordeiro de Deus. Ele continua, agora a gente vai encerrar, agora é sério. Versículo 29. O amigo do noivo está presente, o escuta e se alegra muito por causa da sua voz, a voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha só, irmãos, para a gente encerrar, prometo. Naqueles dias, o amigo do noivo, ele tinha uma missão extremamente importante naquele contexto. Importante e árdua. O amigo do noivo era uma espécie de padrinho de casamento, com mais responsabilidades. Ele tinha a missão de deixar tudo preparado, tudo pronto. Então ele era uma espécie de coordenador. Se houvesse algum tipo de demanda durante a semana, ele tinha que resolver. Se tivesse alguma pendência financeira, ele tinha que resolver. Ele tinha que deixar tudo preparado para que o noivo pudesse chegar e apenas desfrutar do seu momento, desfrutar da sua herança, da sua recompensa. É mais ou menos isso que João está falando aqui. Ele está dizendo, eu vim, eu preparei o caminho, eu deixei as coisas prontas, eu trabalhei, eu cooperei, agora eu ouvi a voz dele. Ele chegou, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque o noivo vai receber aquilo que lhe foi prometido. E aqui eu encontro mais uma característica do amigo do noivo na fala de João. O amigo do noivo é uma pessoa com quem o noivo pode contar. O amigo do noivo é uma pessoa com quem o noivo pode contar. Será que nós temos sido pessoas que nesses dias Jesus pode contar? Ou será que nós temos dado desculpas, fugido, se escondido? Será que você é um cristão com quem Jesus nem conta?
Não conta para nada porque você vive fugindo, vive dando desculpas, vive embananado nas coisas desse mundo, vive tropeçando na própria perna. Eu encerro a minha participação hoje dizendo que João Batista ele tem 100% de êxito na sua missão. Ele consegue preparar o caminho para Jesus. 100% de êxito. Preparou o caminho para Jesus. Jesus vem seguindo, trilhando o caminho de João, que o João preparou para ele. E é daqui que Jesus surge, deste caminho pronto, desse caminho preparado. Jesus entra na história, ele vai seguir, ele vai cumprir sua missão. Jesus no Monte Calvário estabelece a nova aliança, morre, ressuscita, ascende aos céus, e ele promete que um dia ele vai voltar. E essa é a esperança das nossas vidas. Ele virá como noivo, assim como diz a sua palavra. Ele vem para buscar a sua noiva. E sabe como termina a história que a Bíblia nos conta? Com um casamento. Sabe como termina a história que a Bíblia nos conta? Com um noivo que tem fogo nos seus olhos, vindo buscar a sua noiva, uma noiva que clama de amor por ele. Sabe como termina a história que a Bíblia nos conta? Termina com um noivo recebendo a sua herança, recebendo a sua recompensa e sendo concretizadas todas as promessas que foram proferidas sobre ele. Essa é a nossa esperança. Ou deve ser a nossa esperança. Eu encerro essa mensagem dizendo que João Batista, ele aplainou o caminho para a primeira vinda. E nós precisamos dar continuidade, aplainando o caminho para a segunda vinda. Existe um chamado de Jesus para nós nessa manhã. Existe um chamado de Jesus para nós nessa oportunidade. Você pode ficar confortável, vivendo o seu cristianismo light, de boa, pensando, cara, que incrível vai ser quando Jesus voltar. E vai mesmo. Mas você pode ser também alguém que vai se engajar na missão. Se engajar na missão e ser um participante da história que Jesus está escrevendo no mundo. Deus está nos chamando. Nós temos como missão e obrigação incluir outras pessoas nessa história, fazendo com que o Evangelho alcance o máximo de pessoas possíveis. Eu não sei se você já ouviu a história dos morávios. Eu quero finalizar com a história dos morávios. Foi um grupo dentro do cristianismo protestante da Europa, século XVIII. Um movimento de oração que perdurou cerca de 100 anos. E eles tinham um viés extremamente missionário. Conta a história que 2 missionários moravianos, um dia, eles decidiram pregar para um grupo de escravos, onde o dono não permitia que eles parassem ou tivessem acesso a outro tipo de mensagem, eles só tinham que trabalhar e trabalhar, e esses missionários decidiram, então, se vender como escravos, para poder alcançar aqueles que estavam escravizados. Diz a história que quando eles estão pegando o navio, indo em direção ao seu destino, eles proclamam a célebre frase que ficou conhecida: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o cordeiro receba a sua recompensa. A nossa vida não importa, mas o que importa é que o cordeiro alcance a sua herança. Sabe, irmãos, e é isso que o Senhor está nos comunicando nessa manhã.
Há um chamado de Deus às nossas vidas nessa manhã, a vivermos totalmente comprometidos com a missão que Ele nos confiou. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo nesse instante. Onde estão aqueles com quem o Senhor pode contar nesses dias? O Senhor está chamando você nessa manhã. Não é sobre você. Talvez você já quebrou a cara tantas vezes, não é? Se frustrou tantas vezes com pessoas, com falsas promessas, com falsas palavras. Mas entenda que não é sobre você, é sobre o Senhor e o seu poder. Quando você assimilar isso, quando você assimilar essa verdade, as coisas vão começar a fluir na sua vida. Você foi chamado, você foi chamada por Deus. Você tem uma responsabilidade. Você foi chamado para viver a intimidade com o Senhor. Você foi chamado para viver o extraordinário de Deus, sendo usado por Ele, sendo usada por Ele. Mas talvez você, nos últimos tempos, tenha, como eu disse, tropeçado na própria perna. Mas o Senhor, essa manhã, e há um santo convite a nós, a todos nós nessa manhã, a nos engajarmos na missão, e não sermos apenas espectadores, mas sermos participantes, coparticipantes daquilo que o Senhor está fazendo. Se você quer, se essa palavra faz sentido para você, se você quer viver isso mais intensamente, eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração agora. E nós vamos orar. Ó Senhor, obrigado pela sua palavra, Jesus. Tu és o noivo que queima de desejo pela sua amada noiva. Senhor, eu oro agora, Senhor, para que se levante nesse local, nessa igreja, nessa comunidade, Senhor, na nossa casa, uma geração, Senhor, que vai amar mais o Senhor do que as coisas do mundo. Uma geração que os seus olhos não vão estar fixados em telas, mas vão estar fixados no Senhor. Eu oro agora, Senhor, sobre vidas aqui, Senhor, que talvez foram machucadas pela religião. Pessoas que foram machucadas por falsos líderes, por falsos profetas. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito derrame o bálsamo que cura. Eu oro, Senhor, para que nessa manhã, Senhor, haja um despertamento no nosso meio. Haja um despertamento entre nós. Que haja, Senhor, essa urgência em nossa consciência, em nosso coração, ao entender que a missão não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre o Senhor que está nos chamando nessa manhã. Levanta precursores, levanta precursoras nesse lugar, Senhor. Amigos do noivo, amigas do noivo. Pessoas que vão viver uma vida sedenta, Senhor, por fazer a Tua vontade. Famintos e famintas por fazer a Tua vontade, Senhor, nesses dias.
Ah, Senhor, gera, Senhor, aqui o desespero. Gera em nós o desespero, Senhor. O desespero pela Tua presença, Senhor. Que possamos caminhar, Senhor, nesses dias, entendendo que este mundo não está caminhando bem, que esse mundo só vai caminhar bem quando o Senhor estiver neste lugar, quando o Senhor estiver aqui, quando o Senhor estabelecer o seu trono na terra. Que essa consciência possa estar, Senhor, dentro de nós, dentro dos nossos corações. Ah, Senhor, eu oro por pessoas que talvez estão aqui nessa manhã perdidas em si mesmas, perdidas em sua identidade, tentando ser quem não são, tentando ser quem não foram chamadas para ser. Eu oro por um despertamento agora, Senhor. Que haja cura nas identidades nesse lugar, Senhor. Que se levante hoje aqui, Senhor, pessoas que vão queimar de desejo por se tornar aquilo que o Senhor quer que eles se tornem. Eu oro nessa manhã porque eu sei que Tu falasses conosco. Que essa palavra gere, Senhor, frutos no Senhor. Eu oro, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui, te agradecendo por o Teu doce Espírito neste lugar. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?